Bom, ainda sobre a questão da tal da presença pneumática, né, que a gente conversou no último episódio, resta então a gente fundamentar, ou melhor dizendo, buscar a fundamentação cristológica dessa heresia, né? Alguém pode perguntar, mas, poxa vida, o fato de alguém crer na presença real da Shopee, né, a presença pneumática, isso torna esse alguém fora da fé católica? Sim, sim, mil vezes sim, né? E isso não foi difícil de confessar para nenhum dos primeiros reformadores, né? Isso ficou muito claro que tinha uma razão cristológica muito errada por detrás dessa presença pneumática. E isso tem a ver com o entendimento que temos da communicatio idiomatum, né? Então veja, na união da natureza divina com a natureza humana, na pessoa de Cristo, o que realmente se dá? Existe ou não uma união, né? Nós cremos que, em virtude da união hipostática, existe uma união das duas naturezas, uma união indissociável, inseparável, contudo, sem envolver nenhum tipo de mistura, né? E isso foi expresso historicamente por meio do que chamamos de communicatio idiomatum, né? A comunhão das naturezas, a comunhão das propriedades das naturezas, porque em virtude da união hipostática, tudo que se predica de uma natureza se predica da pessoa toda de Cristo. É isso que queremos dizer, né, com a Communicatio Idiomatum. Agora veja, na história, os luteranos confessaram isso, receberam isso dos pais, né, dos pais da igreja, e confessaram essa verdade. Mas então vieram os calvinistas e disseram: olha, nós confessamos também, mas quando nós entramos nos meandros dessa doutrina, nós descobrimos que essa confissão calvinista, ela envolve apenas uma confissão nominal. E é aqui que muitas pessoas se perdem, né? Vejam, como se dá essa predicação das naturezas em relação à pessoa de Cristo, né? Os calvinistas dizem que essa predicação é meramente nominal. Você vai achar o termo em latim nos livros de dogmática, nominaliter, né? Eles creem numa predicação apenas nominal. Então, quando eles falam do sangue de Deus, eles estão dizendo que, olha, esse sangue é de Deus apenas nominalmente, né? É porque é o sangue da natureza humana. Então, veja, isso é problemático, né? Nós dizemos que o sangue é da pessoa de Cristo, então ele é de Deus, mas vejam, não confundam, não é realmente o sangue de Deus. É o sangue da natureza humana que Deus tem. Vejam o problema disso aqui. Isso é separar de fato as duas naturezas. Foram isso que eles fizeram e é isso que eles fazem até hoje, né? O Beato Martin Chemnitz deixa isso muito claro nos seus livros, refutando essa heresia calvinista, né? Por sua vez, os luteranos vão dizer o seguinte: não, essa predicação, né, como nós dizemos quando nós afirmamos o sangue de Deus, não é uma predicação nominal apenas, né? É uma predicação, e aí vem os termos em latim também, substantialiter et realiter, né? Substancial e real, né? Então é o sangue de Deus mesmo. Então nesse sangue há poder, e é por isso que as escrituras dizem que realmente, né, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Olha, meus amigos, se este sangue fosse um sangue meramente humano e apenas nominalmente divino, esse sangue não teria poder algum. Se nós atribuímos algum poder salvífico ao sangue de Jesus, sem reconhecer que esse sangue é substancialmente, verdadeiramente, realmente o sangue de Deus, e não apenas nominalmente, nós estamos cometendo algum tipo de idolatria aqui, né? Então, é aqui que entra o que eu chamo de teologia de mentirinha. Lá pelas idas de 2019, enquanto eu estudava esse assunto e namorava a fé luterana, né, sem ainda me comprometer com essa fé,
eu me deparei com os escritos dos primeiros calvinistas, né, do próprio Calvino, e eu me espantei com a realidade com que eles falavam do sacramento. Eu achava isso muito bonito, e ainda acho louvável essa atitude, né? Ah, por exemplo, quando eles chamam a Santa Ceia de sacramento do corpo e sangue do Senhor. Até mesmo nos puritanos ali, nos primeiros, como Lewis Bale, eu lembro que eu li várias e várias vezes o livro A Prática da Piedade, de Lewis Bale. É um livro maravilhoso, de fato, né? Tem alguns problemas ali, com os quais hoje eu, né, não teria problemas em confessar, mas de fato é um livro muito bonito, né? É um livro interessante. E ali, naquele livro, o Lewis Bale também se refere ao sacramento como o sacramento do corpo e do sangue do Senhor. Então, de onde vem isso? Porque quando nós estudamos os seus livros de dogmática, nós entendemos que, veja, eles não creem realmente que o corpo e o sangue de Cristo estão ali de verdade, né, substancialmente. Mas eles falam que é o corpo e o sangue de Cristo. Mas que confusão do diabo é essa, né? Vejam, é a teologia de mentirinha. É a teologia apenas nominal. Ora, tem nome da coisa, mas não é a coisa. Então, essa é a diferença para a doutrina clássica né, da Communicatio Idiomatum e da teologia de mentirinha. A teologia de mentirinha, por quê? Ela dá um nome sem reconhecer a substancialidade do que esse nome define, né? Então, fica aí essa informação, essa explicação. Espero que isso tenha ficado bem claro. E é interessante a gente destacar também o impacto que essa teologia de mentirinha vai ter sobre toda a tradição calvinista, tradição que a gente chama hoje de reformada, né? Começando pela tal da presença pneumática, né? Que eles vão chamar o sacramento de sacramento do corpo e do sangue de Cristo, né? Aliás, a posição calvinista inicial era assim, se você ouvisse um pastor calvinista falando sobre o sacramento da Eucaristia, dificilmente você perceberia a diferença de um pastor luterano ou até mesmo de um católico romano, né? Não é a posição que a maioria dos calvinistas adotam hoje em dia, né? Mas veja, porque gramaticalmente falando, é impossível fazer com que as palavras da instituição sejam interpretadas como Zwinglio ou Ecolampádio ou Karlstadt queriam defender, né? São todas proposições equivocadíssimas do ponto de vista gramatical, né? E Calvino percebe isso. Mas Calvino transcende isso aí. Olha, ele fica com a interpretação gramatical, né, minimamente plausível ali, mas diz, olha, é isso. É o corpo e o sangue de Cristo. É mesmo, Calvino? Sim, é o corpo e o sangue de Cristo. Mas como que é isso? Eles estão ali, você come realmente com a boca? Não, não, não é assim não. É místico, né? É espiritual. Então veja, chamar as coisas pelo nome sem reconhecer a realidade que o nome traz, né? É um problema muito grande, né? Do ponto de vista luterano é ainda pior, né, do que do ponto de vista católico romano, por exemplo, porque para nós as palavras são muito importantes, né? O mesmo acontece com o sacramento do santo batismo, né? Regeneração batismal. Bom, dificilmente você tem ali uma crença na regeneração batismal nos moldes clássicos, nos moldes tradicionais, né? Você tem no máximo uma presença de uma regeneração presumida, né? Afinal de contas, aqueles que não são eleitos não podem ser regenerados, né? É difícil, né? E na eclesiologia? Na eclesiologia também a gente tem um impacto muito grande com o que a gente vai ter ali de igreja invisível e a igreja visível, de maneira bem separada, né? Na Confissão de Fé de Westminster, isso fica muito evidente, né? A igreja visível é uma, a igreja invisível é outra. Bom, por que existe essa separação? É porque a realidade é que há uma separação daquilo que é humano, daquilo que é divino, né? Desde o ponto de vista da cristologia. Você tem ali a natureza humana separada da natureza divina de Cristo. Por quê? Não existe uma comunhão real e substancial de ambas.
Isso não termina por aqui, né? A gente vai ter isso também, um impacto na arte, na cultura, né? Os calvinistas nunca vão ter um Christian Hoffmann, um Albert Dürer, um, um Lucas Cranach. Eles não vão ter um Johann Sebastian Bach, é, justamente por ter uma visão da natureza humana, daquilo que é propriamente humano, como afastado da divindade, né? Então você percebe isso nas cerimônias calvinistas, elas vão se tornando cada vez mais pobres, assim, ah, mais simples no sentido de simplório, não no sentido de adequado, né? Então você tem esse encolhimento daquilo que é propriamente humano na tradição calvinista, né? Então vejam, é uma teologia que impacta todos os tópicos dessa tradição. Se a gente quiser entender e dialogar, a gente tem que entender a doutrina da Communicatio Idiomatum.